Paulo Gonet na PGR, Procuradoria-Geral da República, tá? O Paulo Gonet, inclusive, hoje ele é procurador-geral eleitoral. Ele, inclusive, foi o responsável por ter dado o parecer favorável ao TSE pela cassação do Bolsonaro no caso da reunião com os embaixadores. Né? Então, Bolsonaro, que foi o primeiro que ele foi votado, ele deu parecer favorável à sua cassação. Inclusive, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aprovaram a indicação desse nome. Tá? Quem é o Paulo Gonet? O Paulo Gonet tem 62 anos, ele é doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Essex, na Inglaterra. O currículo do cara é impecável, tá? É fundador, junto com o Gilmar Mendes, do Instituto Brasiliense de Direito Público, o atual IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Paulo Gonet, aparentemente, ele tem um perfil muito técnico. E uma coisa curiosa é que ele também desagradou algumas alas do PT. Por quê? Por ele ser, como é que eles chamaram aqui? Ultracatólico, né? Ele é ultracatólico. Inclusive, algumas reportagens chegaram a se referir ao Paulo Gonet como um membro da Opus Dei, tá? Só que essa informação não foi confirmada e eles pararam de falar isso, tá? Ele é declaradamente contra o aborto e crítico do ativismo judicial. Pra você ter uma ideia, ele inclusive é amigo de alguns juristas conservadores, como por exemplo, tá, o Ives Gandra. Tá? E inclusive foi cotado como uma possível indicação para a PGR em 2019 pelo Bolsonaro. No final das contas, como as coisas são, né? O cara vai chegar pela PGR através das mãos do Lula. Né? Isso aqui, cara, é uma parte muito curiosa, tá? Muito criticado por sua religiosidade, Gonet chegou a dizer em reunião com o presidente Lula, aspas, presidente, querem me descredenciar porque eu sou muito religioso. Preciso dizer ao senhor que eu sou e que não vejo demérito nisso. Tá? As posições do Paulo Gonet, como eu falei, aparentemente elas são pautadas por tecnicismo. Tá? Então vou dar 4 posições dele aqui para vocês entenderem que muitas vezes ele não me parece um agente político, ele me parece de fato um agente técnico. Ele foi a favor da cassação do Bolsonaro, mas ele foi contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Ele foi a favor, né, aliás, ele indeferiu uma representação contra o Lula por chamar o Bolsonaro de genocida. Num dos atos de campanha aí, o Lula chamou o Bolsonaro de genocida, entraram com uma interpelação, ele foi contra. Ele falou, não, pode chamar. Ao mesmo tempo, ele reprovou as contas do PT em 2018, inclusive sugeriu uma devolução de 8 milhões de reais do PT aos cofres públicos. E aí vem uma análise um pouco mais profunda. Por que o Lula indicou esse senhor? Por que esse foi o nome indicado pelo Lula? E aqui está uma questão muito interessante. O Lula foi o presidente que na história do Brasil mais demorou para indicar o PGR. Por quê? Eu já tenho dito isso em vários vídeos meus. O PGR é uma aspas, uma moeda de troca muito forte que tem o Lula para o Congresso e para outros entes, né, para outros entes institucionais. Você imagina que você é, por exemplo, um deputado corrupto. Você sabe que você só pode ser investigado se o PGR anotar ali, assinar a autorização para você ser investigado. Você depende muito da indicação do presidente desse PGR, certo? Então você tem muito interesse nisso. Talvez o Lula tivesse há muito tempo falando, eu vou indicar um PGR assim, um PGR assado, para negociar com o Congresso. O fato é, essa indicação agradou nomes como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco. Aparentemente, isso é uma maneira de apaziguar as relações entre o Lula, né, e o consórcio que permitiu que ele fosse presidente. A gente tem que lembrar que o Lula só se tornou presidente porque, em primeiro lugar, ele foi solto, depois devolveram a elegibilidade dele. Agora, o ministro Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes não são petistas. Muita gente tem uma visão binária. Eles não são petistas. Eles não são petistas. E este nome agrada a eles. Então, aparentemente, o Lula, nessa escolha entre agradar a trupe ideológica, mulher preta, que mulher preta, isso aí fica no último da fila. Agradar os seus correligionários do PT. Meu irmão, quem manda aqui sou eu. E agradar as pessoas que ele tem brigado ultimamente, vou agradar esses caras. Vou apaziguar com esses caras. E vou te dizer, a indicação do Paulo Gonet, para o bem ou para o mal, ela só foi permitida por causa de um precedente aberto pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, vamos lá, normalmente as indicações da PGR vêm da lista tríplice. O que é a lista tríplice? É uma lista de 3 nomes
apresentada pelo próprio Ministério Público. Isso não está em lei, mas isso é feito de bom costume para mostrar a independência do Poder Executivo e do Ministério Público. O presidente escolhe um destes 3 membros que o Ministério Público disse, ó, esses são os mais aptos para serem os procuradores gerais da República aqui. E o presidente escolhe um, tá? Sempre foi assim. O Bolsonaro, pela primeira vez na história, não só não pegou o nome da lista tríplice, como pegou um nome, o Aras, que desagradava a esmagadora maioria do Ministério Público. Ele colocou o Aras lá, que você sabe muito bem, engavetou tudo, não investigou ninguém e foi o que foi, tá? Dessa vez, o Lula fez a mesma coisa. Ele pegou um nome que não estava na lista tríplice. Qual vai ser a atuação desse senhor?